rapaziada. Neymar pode decidir o futuro dele aí, voltando para o Brasil ou jogando na MLS, rapaziada. Olha, o que tudo indica, não vai ficar mesmo no Al Hilal. E aí tem essa questão, ele falando ali no final, né, flertando com o Flamengo, tem essa questão do coração com o Santos, mas como o Léo já explicou pra gente aqui, tem essa conversa com a Major League Soccer e a gente tá falando do Chicago Fire, que tem esse direito aí de conversar com ele com uma prioridade, direito certo? de descoberta. Direito de descoberta. Olha, esse jogador é bom, Neymar. Conhece? É muito bom isso, né? É muito Ainda bom. bem que tem alguma regra. Mas tem essa regra e aí a gente vai entender até o final do mercado aí, né? Qual o destino do Neymar. Me parece. Sabe o que eu queria perguntar pra eles? Onde, não em relação a dinheiro e tudo mais, mas onde vocês acham que seria o melhor pra ele, inclusive? Porque lá na Major League Soccer. Não, depende, do ponto de vista de ambição esportiva, de se manter em forma, de estar que ele tem ambição feliz. esportiva? Acho que ele gostaria de jogar, acho que ele gostaria da Copa de 26. Não sei, porque, por exemplo, ele quer voltar a ganhar a Champions League, como ele já fez no eu acho que ele já desistiu dessa ideia, será? Porque ele teria que voltar pra Europa. Acho que não. Hoje um clube Físico legal, jogando menos pra se preservar, pra não ter mais lesões, seria Major League Soccer. Tem lógica. Eu concordo completamente. Ele jogaria Líder, menos. uma boa pra você. Rames Rodrigues foi pro Raio Vallecano. Seleção joga bem, tá, os números são ótimos, seleção Colômbia. Você acha que o Neymar iria pra um ráio assim? Time de. Mas de jeito nenhum, até porque o Neymar. O Neymar. Imagina a intensidade, tem que jogar muito mais do que na Major League Soccer. E o Neymar, lógico que as decisões podem mudar ao longo da vida, mas ele nunca tomou decisões afetivas, profissionais, a não ser a primeira, que era afetiva e financeira, que foi a negociação do Santos para o Barcelona. Dali em diante, todas as decisões do Neymar foram meramente comerciais. E talvez um pouco esportivas e fora da realidade, pouco esportiva e fora da realidade, a troca pelo PSG, quando ele imaginou que chegaria ali para ser o Messi do PSG. E rapidamente numa disputa para ver quem cobraria um pênalti contra o Cavani, que é ídolo da torcida, e aí um pouco de não entender como funciona a cultura francesa. Mas ele ganhou. Ganhou a disputa. Ele não foi mal no PSG, ele jogou bem no PSG. Mas ele não conseguiu se transformar no ídolo. Jogadores que atuaram em nível mais baixo que ele são ídolos do PSG. Ídolo tem a ver com prioridade, com dedicação, com identificação. Respeito pela camisa. O Thiago Silva é um ídolo do PSG. O Marquinhos, que ainda tá lá. O Raí é um ídolo do PSG. O Raí é um ídolo do PSG. É o maior ídolo do PSG numa votação feita em 2020 por dirigentes, jogadores e torcedores da história do clube. Mas, cara, assim, primeiro, ele não me parece ainda um cara que abriu mão de decisões financeiras. No sentido de que, seria lindo ele voltar pro Santos amanhã, né? Mas ele teria que abrir mão de muito dinheiro. O que ele ganha na Arábia Saudita, por exemplo, ele não vai ganhar em lugar nenhum. Isso nem voltando pra Europa, nem indo pros Estados Unidos. Acabou, né? O que ele ganha lá, ele não vai ganhar em lugar nenhum. Ponto. Agora, na MLS, por que é considerado difícil também? Porque ele imagina que para ir para lá, o que tem que ser oferecido para ele é nível Messi. Tipo, salário nível Messi, contratos comerciais nível Messi. Com certeza. Porque o que faria sentido seria, a gente vai ter uma Copa do Mundo aqui, né? Imagina a gente ter nesse próximo ano e meio, o time do Neymar e o time do Messi aqui na nossa liga. Né? Para a liga faria muito sentido. Né? Seria uma movimentação para o futebol local fantástica. E assim como o Inter Miami não era um time competitivo quando o Messi chegou, era um dos piores times da liga, hoje o Chicago Fire é um dos piores times da liga. Eles não estão procurando o Neymar por acaso. Porque aí você traz esse cara não vem sozinho. Outros caras vêm junto. O Neymar foi para lá, deixou, né? O Inter Miami foi isso. Né? Então foi isso. Então, numa certa maneira, o Messi só existe um, tá? Mas o que o Chicago Fire gostaria de fazer do Neymar era que ele fosse o seu Messi. Agora, ele vai ter que colocar outras coisas na mesa, entender? Agora ele vai priorizar o dinheiro, vai priorizar a parte esportiva, vai priorizar estar bem fisicamente para jogar a Copa do Mundo, e são coisas que só ele pode resolver. Eu acho que, imaginando uma sequência do que o Neymar fez até hoje, o staff dele, ele não toma decisões sozinho, aliás, acho que ele deve ter muito pouco peso nas decisões que foram tomadas na carreira dele. Eu desconfio, se não houver nenhuma mudança de rumos, que ele vai jogar na Major League Soccer, que ele vai lá ganhar um bom dinheiro, obviamente não como ganha atualmente, e que vai priorizar a parte comercial da vida, a esportiva como for possível, e vai pensar especificamente, quando fala em competitividade, acima de tudo, na Copa do Mundo. O que ele fez no PSG um pouquinho na Copa passada, que assim, aquele período dele pré-Copa foi se preparando para... Quem fez isso foi o Messi.
Não, mas o Neymar Mas o também. Neymar também. Não, o Neymar tava jogando muito bem aquele início de temporada antes da Copa do O Mundo. Messi espirrava e falava que não tinha condições de jogar e o PSG falava que tudo bem. Não, tudo bem, entendi o seu ponto, mas a parte do Neymar que eu acho que o Luciano tá falando é de uma jogando preparação bem, física e jogando bem. Ele estava, de fato, uma dedicação melhor. Eu lembro que ele voltou da pré-temporada super bem, sim. que ele foram questões diferentes, mas os dois estavam se preparando pra Copa. O Messi estava jogando muito bem antes da Copa do Mundo? As pessoas se apegam à Copa do Mundo como se fosse uma coisa assim... E é um torneio de um mês. De no máximo, no máximo 7 jogos. Você não considera importante Você a Copa pode chegar do num Mundo? nível razoável. Não é. Assim, é a coisa que é o maior campeonato do mundo, para o futebol do mundo para ver. Gente que não vê futebol vê Copa do Mundo. Sim, é o que consagra o jogador. Mas está muito longe de ser o que define quem é o melhor jogador, ou muito longe de ter sempre a melhor equipe como vencedora. Ué, mas o Messi ganhou a Copa do Mundo agora e acabou a discussão quem é maior, Cristiano Ronaldo ou Messi. Perfeito, só que ele jogou algumas Copas do Mundo antes, nunca tinha feito uma grande Copa do Mundo, a do Brasil foi boa, as outras não foram tão boas, e ele já era o maior jogador do mundo e era o melhor jogador do mundo mesmo assim. Mas era o que gerava discussão ainda, A Copa do Mundo, dois ganhou a Copa do Mundo impacta no tamanho do jogador. Mas para ele atingir esse tamanho, ele não precisa chegar na Copa do Mundo no ápice da forma, ele precisa chegar na Copa do Mundo bem. O Neymar não será a melhor versão do Neymar na Copa do Mundo. E mesmo assim, a gente está discutindo aqui sobre possibilidade do Brasil ser campeão do mundo, porque é o Brasil, porque tem outros jogadores, com o Neymar de protagonista. Agora, o drama para mim qual foi o último ano inteiro que o Neymar jogou sem se lesionar, né? Nem lembro. Então, Nem lembro. Então, acho que mesmo para a Copa do Mundo, assim, é bem importante que a gente tenha, eu falo isso sempre, uma continuidade. Faça a preparação do time como se ele não existisse. Quando ele estiver bem, você convoca e tudo mais, mas você sempre tem que contar com a possibilidade de que ele, ou esteja machucado na época da Copa do Mundo, ou 2, não consiga recuperar a sua forma. Quando o Jorge Jesus fala que hoje o Neymar não está em condição de entregar a competitividade que eu espero, assim, é uma coisa que tem que nos fazer refletir. Né? Por quê? Para entrar o Neymar, ele tem que tirar um. Sim. Todos os estrangeiros dele hoje estão entregando. O Marcos Leonardo ontem fez 3 gols. Ele não vai tirar o Marcos Leonardo, ele não vai tirar o Malcom, ele não vai tirar o Mitrovic, ele não vai tirar o Milinkovic-Savic, ele não vai tirar nem o Renan Lodge. Então, assim, por quê? Porque ele de repente está pensando, eu vou desmontar uma pecinha aqui do time e amanhã eu inscrevo o Neymar e daqui a 2 jogos ele se machuca, eu não tenho nem o Neymar e não posso colocar o outro jogador que eu tirei. E eu consigo entender, de verdade. Eu consigo entender o lado dele. Eu consigo entender totalmente. E outra coisa, Léo, você conhece como funcionam as ligas americanas. Principalmente uma liga de futebol. A NBA seria diferente, mas a NFL seria diferente, mas se os dirigentes do Chicago Fire, vamos supor que o Neymar vai para o Chicago Fire, pudesse escolher, ele vai jogar aqui, ele vai ganhar a MLS, ele vai fazer 50 gols e dar 50 assistências. Ou ele vai ser o protagonista da Copa do Mundo e ele vai ter um desempenho legal no meu time. O que você acha que o dirigente prefere? Do clube? Do clube? Não, ele quer ser campeão. Não, ele prefere que o Neymar seja protagonista da Copa do Mundo. Por quê? Porque os personagens, a rentabilidade com marketing... eu acho que seria o pensamento da liga como um todo. Mas do próprio Chicago Fire... Geralmente estão em sintonia. Eu acho que lá... Uma coisa não corre separado da outra. Talvez uma coisa não corra separado da outra. Talvez sim, porque talvez ele tenha que jogar menos jogos para chegar preparado na Copa do Mundo. E o clube tenha que aceitar isso. Mas o Messi... Tem que ajudar com isso. Mas isso